Bom dia, meninos, bom dia, meninas. É uma satisfação mais uma vez estamos aqui para gravar essa aula com vocês, tá? Cujo tema da nossa aula de hoje é os filósofos pré-socráticos, a filosofia pré-socrática, né? Um dos momentos muito importantes do contexto da filosofia no material de vocês aí. E aí eu coloquei alguns autores aqui para a gente perceber alguns filósofos, como Tales de Mileto, Anaxímandro, Anaxímenes e Heráclito, para a gente abordar aqui daqui para frente algumas análises dentro do contexto da filosofia pré-socrática, tá? É relevante que as análises de Sócrates sejam determinantes aqui a partir de então, mas a gente precisa compreender que a partir de agora a gente tem o Protágoras como seu antecessor, onde acreditava que uma pessoa para ser bem-sucedida ela deveria obter êxito, se não obtesse ela estaria condenada, né? Então essa relação a partir de então será totalmente rompida, né? Eu diria que esse momento pré-socrático é um momento sofista, né? E essas ideias a partir de agora serão relevantes para que a gente possa analisar o contexto da história da filosofia. A gente vai apontar aqui os principais períodos da história da filosofia para a gente fazer uma análise rápida e a gente começar a perceber, ok, pessoal? Então eu tenho aqui de início, como já vimos aqui na aula introdutória, o período cosmológico ou pré-socrático, que a gente vai ver daqui a pouco, né, quando chegar mais adiante, que trata especificamente da origem do mundo e das causas das transformações da natureza. Seria, em outras palavras, a origem do mundo e causas das transformações da natureza, o que a gente vai ver mais adiante, né? Que é a metafísica, por exemplo, estudada por algum desses filósofos que a gente vai abordar aqui. Eu tenho também o período antropológico, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado, o período antropológico ou socrático, né? Onde vai fazer a investigação nas questões humanas, na ética política, nas técnicas, no qual ocorrerá dentro da sociedade essas transformações sociais. Eu também tenho... Eita, isso aqui ficou bem... Eu também tenho o período sistemático, né, que estará ligado à questão da cosmologia e antropologia, mostrando onde tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico. Isso aqui é muito relevante também, que a gente vai abordar mais adiante. Eu tenho também o período helenístico ou greco-romano, com a filosofia patrística, que é chamada filosofia dos padres, que a gente vai ver também, tá? Dos mosteiros, e aqui entra Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tá? Os monges nesse contexto. A ética e conhecimento em relação ao homem, natureza e Deus. Tenho também a filosofia medieval com a teologia. Tenho também o Renascimento com a política, conhecimento e técnicas. Tenho também a filosofia moderna o iluminismo e a razão, lá na Revolução Francesa. Deixa eu apagar aqui para não ficar esquisito. Deixa eu colocar todos aqui para a gente poder trabalhar melhor. Pronto, então aqui eu tenho nesse contexto aqui, ó, a gente vai estar começando agora nesse slide com a filosofia antiga. A gente vai ver tudo isso aqui, até a filosofia patrística. Depois, a gente vai para a filosofia medieval, né? Com a teologia, onde a filosofia mais destaque para a questão religiosa. Depois para a filosofia moderna. E a filosofia contemporânea, ela inicia do século XIX até o dia de hoje. Essa vai ser uma abordagem muito importante para que a gente possa compreender uma cronologia na história da filosofia. E aí, pessoal, a história da filosofia, ó, vocês podem ver aqui, ela tem sua origem na Grécia Antiga, que não é novidade, e dá-se de fato a sua origem a partir da polis, né? Em especial Atenas e Esparta, né? E de cara tem aqui Mileto, e um dos membros importantes dessa cidade vai ser o Tales de Mileto, né? Então a origem da filosofia ela deve-se a vários fatores, o comércio e a liberdade religiosa. Esses fatores aqui foram muito importantes
para a formação inicial, para a origem da filosofia. Eu estou sendo breve aqui, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo e a gente ir conseguindo bater a temática, tá? Então, origem da filosofia. Já vimos isso aqui lá atrás, né? Com a questão do mito e filosofia. Né? Só estou reforçando aqui. E essa origem da filosofia, ela passa do mito ao logos. O que seria isso, professor? Do mito é a explicação mitológica, né? A explicação cosmológica, né? Através da mitologia grega. Já o logos seria uma explicação racional, é onde a filosofia começa a atuar, cosmológica. Já viu isso aqui também na aula anterior. Então, nessa passagem, trata-se de encontrar explicação sobre o que rodeia, né? E nesse contexto, para a filosofia, a gente emprega a razão, substituindo assim as explicações que eram pautadas na mitologia. Os filósofos pré-socráticos, que é muito importante a gente tê-los, eles vão estar pautados especificamente em duas questões. Primeiro, qual é a origem, a matéria ou o princípio da natureza? E a outra, qual é a autêntica realidade? E aí, a resposta que a gente tem diante dos pré-socráticos dependendo das escolas, haverá diferentes respostas, como fogo, a água, a áperon, tá? Serão as explicações, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então os pré-socráticos vão explicar muitas vezes algumas coisas partindo da explicação a partir do fogo, da água, esse áperon, que seria, por exemplo, a relação da natureza, a Deus e os indivíduos, enfim. E qual a relação, qual é a autêntica realidade? Ou seja, o que é que a gente pode entender como verdade nessa realidade? Então, para eles, o que nos oferece sentidos ou o que nos oferece razão. Então, isso é relevante aqui porque eu era obrigado a escolher. Eu tinha a opção de escolher. E essa relação de escolher era uma relação que pautava-se na reflexão. E aí a gente vai perceber que algumas escolas serão muito importantes para explicar essa realidade, tá? A exemplo da escola jônica ou milesiana, os chamados monistas, né? Filosofia monista. Então eu tenho 3 representantes para essa escola jônica, que era o Tales, de Mileto, Anaxímandro e Anaxímenes. Quem são esses homens, pessoal? Bom, eles são físicos e o interesse era nada mais, nada menos do que compreender a natureza, a arquê, né? Era a base desse conhecimento. Esse arquê aqui era a base de tudo, né? Da origem de tudo. Ele vai substituir as explicações antropomórficas dos mitos por elementos naturais, ou seja, aquilo da natureza que era representado por mitos, eles passam agora a entender que os fenômenos naturais são mais importantes, né? Vão começar a dar explicações razoáveis, explicações sensíveis àquilo que era observado. Aqui eu começo a falar daquilo de um dos temas dessa escola, que era a origem da natureza com um elemento natural determinado. Quem vai pautar-se na explicação disso aqui? O Tales Mileto. Ele vai trabalhar com a água. O que se sabe é que dentro da análise da água não se tinha muita segurança, não se tinha muita informação sobre o escrito do Tales, né? Mas como é que a gente sabe disso? Através de alguns registros do Aristóteles mais adiante. Então é através do Aristóteles que a gente tem algumas citações do Tales de Mileto. Ele fazia referência à água como a base, por exemplo, do seu estudo natural. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma... Opa! Aqui, ó. Então eu tinha o Teorema de Tales, que vai prever um eclipse do Sol, um dos primeiros estudos natural dele. Ele era inquieto, viajante, né? E vivia, de certa forma, na busca da explicação através da metafísica, né? Que era o estudo dos fenômenos naturais. O outro era Anaxímandro de Mileto, onde ele vai estabelecer que o elemento ordinário é intermediário e eterno, ou o áperon,
que era isso aqui, professor? O que era isso aqui? O mundo, né? Os opostos desse mundo, as relações que eu vou me deparar dentro do contexto do mundo, eu enquanto observador, eu enquanto indivíduo observador. E essa proposta do Aperon, ele vai colocar que a Terra é uma proporção esférica, né? Ou seja, a questão da Terra ser redonda não é questão lá da Idade Média, com a teoria heliocêntrica, né? Isso já existia desde a antiguidade e que você pode observar aqui, esse aqui é o Anaxímandro de Mileto, né? Onde ele trabalha com esse mundo. Eu diria que aqui é o globo terrestre, né? Então isso vai ser muito importante aqui. O outro é o Anaxímenes, né? A proposta dele é o estudo do ar e ele vai dizer o seguinte, que o elemento primeiro, a substância do elemento primeiro vai ser o ar. Então, para ele, o ar é divino e gera divindades a partir de si. É nossa alma, é o que nos mantém corpos unidos, né? Então, o entendimento do Anaxímenes vai ser muito relevante, porque ele traz uma proposta que vai ocorrer lá adiante, né? Que é o geocentrismo, que a Terra é plana e passeia no ar, né? Nada mais é do que um movimento de rotação e translação, assim como os demais corpos celestes. Ou seja, eu tinha uma teoria já aqui na filosofia antes de Cristo, que mais adiante vai ser provada, mas que eles já entendiam aqui sem muita tecnologia, já conheciam, por exemplo. E que corpos celestes giravam em torno disso aqui, dessa Terra, tá? Outra escola de Pitágoras ou Itálica, e essa escola de Pitágoras ou Itálica, ela vai diferenciar das demais escolas. Por quê, professor? Porque ela tinha uma característica religiosa. E essa característica religiosa, não é que ela vai dar não é que ela vai, por exemplo, falar, por exemplo, especificamente de religião, mas ela vai dar uma explicação dentro do contexto da filosofia, que abordará questões voltadas para a desconstrução do mitos e dando, por exemplo, razão para um conhecimento religioso que está por vir. Que são, por exemplo, os precursores dessa escola? O Pitágoras de Samos e o Filolau de Crotona. Então, essa escola de Pitágoras, ou escola itálica, né, entendia através do Pitágoras de Samos o seguinte: todas as coisas são números, né? Professor, o que significava isso aqui? Né? Ele vai entender que tudo aquilo que eu, dentro do contexto do universo, da sociedade, eu parar para sentar e estudar, são números, é quantidade. E isso faz com que, por exemplo, dentro de um corpo celeste, dentro de um corpo social, eu consiga identificar partes de cada aquilo que está próximo a mim. Então eu entendo o seguinte, que influirá na ideia platônica, ele, né, da transmissão das almas, do modo que a vida de consciencioso é pautado pela moderação para salvar as sucessivas encarnações, chamado orfismo. Esse processo de consciencioso, de entendimento ou transmigração das almas, essa alma é conhecimento para Platão. Então, o Pitágoras de Samos, ele diz o seguinte, que o conhecimento é como instrumento de purificação da alma, e essa alma, sem conhecimento, é uma alma, por exemplo, que não consegue transpor, é algo que não consegue ir além. Logo, ele introduz a realidade da mente e corpo como uma relação intrínseca a essa alma feliz a partir da inserção do conhecimento. Então, pessoal, é a partir dessa proposta que a proposta do Pitágoras de Samos, que não tinha um registro escrito, por muito tempo a ser transmitido oralmente, será explicada por algum período também de uma forma lendária, né? Então, muitos registros não existiam nessa época. A maioria das escolas eram histórias com tradição oral. O outro é o Filolau de Crotona, também da escola de Pitágoras ou Itálica, onde o seu estudo, de novo, estará pautado na natureza do cosmos, né? E a preocupação dele é representar também os corpos que giravam em torno do Sol, como planetas, estrelas, enfim, tá?
Ele institui o sistema pirocêntrico, né, com a doutrina de números, e entende que esse sistema e o número 1 é o sistema que abordará e tocará a explicação para todas as coisas. Outra escola relevante é a escola de Eleata, né? Essa escola é de caráter exclusivamente filosófico, já não tem mais uma característica das anteriores, né? E enquanto as anteriores foram físicas ou religiosas, ela passa a ser de fato filosófica. Os representantes dessa escola será o Parmênides, o Heráclito e o Zenão de Eleia. No caso do Parmênides, pessoal, a gente vê aqui o seguinte, já na proposta da escola filosófica. Ele vai se opor ao Heráclito e não vai admitir mudança, não admite a mudança em movimento. Para ele, o ser é único e imutável, né? Isso é interessante porque o que é que vai narrar para que o ser seja único, imutável e eterno? Ele diz o seguinte, a referência que ele faz aqui não é no sentido de razão, né? Mas o que ele organiza psicologicamente, ele carrega até a sua morte. Então, o processo proposto por Parmênides mostra múltiplo cabeante, onde não valida para o conhecimento, e ele vai influenciar Platão e Aristóteles mais adiante. Ele pensa no uno como um todo, e a única via para o conhecimento vai ser a razão. Um ser que não tem razão, um ser que não usa a razão, é um ser que é único, é imutável e eterno. Mas para que eu tenha o processo racional transformado, terceiro ano, eu preciso conceber o seguinte, é preciso que eu tenha, para que eu tenha isso aqui, sensação e razão. Esses dois aliados me transformam em um ser único, imutável e eterno, dentro das ideias platônicas. Professor, como assim? Não entendi. Eu consigo conceber, dentro dessa proposta da sensação e da razão, que eu sou capaz, por exemplo, de ser único, ou seja, não sou igual a qualquer outro, tá? Imutável, ou seja, as minhas ideias em relação ao outro, elas são diferenciadas, e eterno, ou seja, eu morrerei e levarei as minhas ideias comigo. Essa é uma proposta platônica. O outro é o Heráclito de Éfeso, né? E suas reflexões vão abordar o que, professor? O mundo. Dentro de um estado contínuo e a luta dos contrários. Está impregnado de constantes opostos, constantemente a proposta do Heráclito de Écito, pessoal, é a oposição, é o oposto das coisas. Por exemplo, o ser é... O ser é e não é ao mesmo tempo. O que significa isso aqui, professor? Ao mesmo tempo que eu sou determinada característica, eu posso, em outros aspectos, não ser aquilo que eu posso agir para melhorar a condição onde eu estou vivendo. Por exemplo, o que eu estou sendo aqui agora gravando essa aula, eu posso não ser ao mesmo tempo outra coisa. É impossível dentro da minha relação do que eu sou aqui ser ao mesmo tempo ali. Porque ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Então, o ser é e não é ao mesmo tempo. Essa relação aqui do Heráclito de Éfeso, tá? Então, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. É outra análise do Heráclito. Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, né? São teorias que, na verdade, quando você para fazer uma análise da sua filosofia, a gente entende que é passível de questionamentos, o que vai ocorrer mais adiante com os próximos filósofos. A essência de todas as coisas é o fogo para o Heráclito de Éfeso, tá? É ele também que vai introduzir a ideia de que os sentidos nos enganam, né? E considerado o pai da dialética. É ele o cara que tem uma perspectiva na dialética, né? No discurso de convencimento. O outro indivíduo, outro filósofo que traz uma perspectiva no contexto da escola da filosofia é o Zenão de Eleia. Observe que todos eles, pessoal, estão vendo aqui antes de Cristo, tá?
Então, o paradoxo criado aqui é: em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Isso é interessante, professor. Por que não? E esse argumento aqui é um propositor de uma dialética criada por Zenão de Eleia. Isso é fato, pessoal. Se você fizer uma reflexão, o mais rápido já está há muito tempo distante do mais lento. É uma proposta dialética, onde você vai fazer um argumento para tentar compreender, por exemplo, determinada situação. O exemplo que ele dá aqui é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançaria o animal. Já expliquei o motivo. Uma flecha em voo está em qualquer instante em repouso. Argumentos contra o movimento. Esse qualquer instante em repouso é, por exemplo, imagina aí, subiu. Quando ele chega lá, quando essa flecha sobe, ela não tende a cair? Pois é. Lá em cima, onde ela parou para poder cair, ela fez um repouso. Esse momento aqui, fisicamente falando, explica esse repouso. É a ideia dos argumentos dialéticos propostos pelo Zenão de Eleia. As características atribuídas a Deus por ele eram eternidade, uno, forma esférica, não limitado, nem ilimitado, nem móvel, nem imóvel, né? Então, são explicações que, se você fizer uma análise a respeito de Deus, você também não vai ter, né? Na verdade, você vai ter uma dialética, né? Você vai ter uma análise, mas nunca chegará a uma conclusão. Quem é Deus? Deus é todo poderoso, Deus é amor, Deus é isso. Você nunca tem uma conclusão. Essa seria uma das análises dialéticas a partir do Zenão de Eleia. A outra escola é a escola da pluralidade. E essa vai ser uma corrente materialista e mecanicista. A única existente nesse caso seriam os corpos em movimento. Os membros dessa escola é o Empédocles, Anaxágoras, e eles eram atomistas, ou seja, estudavam os átomos, né? Eles vão reagir contra as ideias de Heráclito e Parmênides a respeito do... Deixa eu ver se eu tenho isso aqui, ó. Do não admitir o movimento, né? E isso aqui agora será contrariado por eles. Eles vão considerar que os corpos estão constantemente em movimentos, ao contrário do Heráclito e do Parmênides. Os elementos que eles acreditariam aqui eram originários, que vai dar origem a tudo, né? O fogo, a água, o ar, a terra. E ele vai conciliar com os pensamentos de alguns antecessores. Aqui eu tenho o Empédocles de Agrigento. Então esses elementos aqui são os principais no contexto da análise da formação da natureza, e ele entendia que aí havia uma concepção cíclica e que o tempo todo a natureza estava se transformando entre fogo, água, ar e terra, né? Essa seria uma formação natural dentro da filosofia inicial. Eu tenho aqui o Anaxágoras de Clasômena, onde ele entendia o seguinte: o ser é imutável, né? Professor, como assim? Essa proposta de um ser imutável é algo na seguinte perspectiva, né? Esse ser imutável, como que eu poderia dar um exemplo para vocês aqui, pessoal? Não é que ele não era passível de transformação, não é que ele não é que, por exemplo, imagine, por exemplo, a natureza, ela vai estar em todo canto, essa vai ser uma afirmação. Então, o indivíduo ele está aqui, mas tem outros indivíduos em outros lugares, né? Essa seria uma perspectiva da imutabilidade, ou seja, tem um homem aqui, mas os homens que existem em Salvador, eles não mutaram, né? Eles são imutáveis. Os que estão em Salvador são outros que tiveram origem a partir de uma formação natural. Então, pessoal, tudo está em tudo, né? Seja animais em outros locais, seja homens em outros locais, seja mulheres em outros locais. Essa seria uma proposta do Anaxágoras. Então, os objetos surgem quando as sementes estão reunidas,
de tal forma que no objeto resultante predomina as de espécie determinada. O exemplo que eu dei a vocês foi um exemplo dos homens. Perceba que esse é um tema, pessoal, extremamente complexo, né? Um tema extremamente difícil, tá? De compreensão, mas que é necessário a gente ver. Eu não vou pular a temática, a gente vai amargar tudo aqui direitinho, tá? Eu tenho aqui os atomistas, né, que vão desenvolver a filosofia de Empédocles, o anterior. Eu tenho aqui o Leucipo e Demócrito, e ele vai estudar os átomos. Esses atomistas, como o próprio nome diz, vai estudar os átomos, né? Colocando esses átomos aqui como unidades indivisíveis. No entanto, qual a análise proposta pelos atomistas? Eles vão entender que esses átomos aqui diferem em tamanho, forma, mas são idênticos entre si. A vocês que fazem aí física e química, sabem muito bem a importância desses átomos aqui, essa indivisibilidade, né? E eles teriam a mesma característica que o Parmênides vai narrar segundo o Leucipo e Demócrito de Abdera. No entanto, outra característica importante é que não tem nenhuma qualidade, exceto a de serem sólidos e impenetráveis. Essa vai ser aqui uma das análises propostas por eles. Infinitos em seu número e agitam o vazio, agitam-se no vazio ao acaso, né? Seria o que a gente consegue enxergar, seja no espaço, seja no contexto no qual eu estou vivendo. O que é que eu tenho aqui diante de tudo isso que eu lhe apresentei? É que o tema central de tudo isso que eu te mostrei aqui, de todos esses pensadores da filosofia pré-socrática, vai ser a natureza, tá? Esse vai ser o principal tema desses homens, tá? Um exemplo do monismo, através dos físicos jônicos, Parmênides estava falando também sobre a natureza. O dualismo, através da escola de Pitágoras, também falava sobre a natureza. E o pluralismo, através de Empédocles, Anaxágoras e Demócrito, também a análise sobre a natureza, ou seja, a metafísica. A questão do conhecimento está presente onde, professor? Através da distinção entre verdade e aparência. Na tradução, o que seria a verdade? A razão. E o que seria a aparência? Os sentidos. Fica atentos a esse negócio aqui para vocês não atrapalharem. Quais são as conclusões que a gente chega dessa aula, pessoal? O período pré-socrático aqui, algumas características importantes que vocês precisam conhecer. Na escola jônica, eu tinha a busca do arquê, a busca do conhecimento, a busca da base para tudo. E os principais filósofos eram Tales, Anaxímedro e Anaxímenes. Na escola pitagórica, eu tinha a importância os números. E o principal aqui era Pitágoras, com o seu teorema, né? E Pitágoras, Filolau de Crotona. Na escola eleata, eu tinha reflexões sobre o mundo. Parmênides, Heráclito e Zenão eram os principais representantes. Na escola da pluralidade, o tema era o movimento. E os principais filósofos eram Empédocles, Anaxágoras e os atomistas. Então, pessoal, esses resumos desse slide e desse slide são úteis para a gente compreender tudo o que eu lhe apresentei, ou seja, de forma didática, tanto esse quanto esse, dá para você compreender o conteúdo de uma forma geral, ok? Então, diante disso, pessoal, eu tenho a importância desses pensadores não se deve tanto às suas respostas particulares, mas o fato de que foram os primeiros a buscar resolver racionalmente a questão da natureza, as últimas coisas a afirmar a natureza, a origem estava nela mesma. Então, resumindo, tudo que eu falei para vocês aqui está presente na análise desses homens, pautada na busca do conhecimento da natureza, da formação da natureza. Ok, pessoal? No contexto e explicação, filosoficamente falando, pautado na razão e nos sentidos. Então, pessoal, a todos, muito obrigado pela compreensão. Qualquer dúvida, se não compreenderam, pergunta de novo e a gente vai discutindo aqui até ficar claro o nosso conhecimento. Até a nossa próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos.